Animações em CSS permitem definir uma quantidade específica de quadros e o que acontecerá entre eles. As animações são configuradas da mesma maneira que transições. Neste exemplo, utilizamos a palavra-chave @keyframes para definir os quadros-chave da nossa animação. Nesse caso, apenas dois, indicando o estado inicial do elemento e o estado final. Definimos o identificador da animação como minha animação. Ainda dentro do mesmo CSS, podemos aplicá-la a um elemento. Neste exemplo, indicamos o nome da nossa animação com a propriedade AnimationName, a duração da animação com a propriedade AnimationDuration, a quantidade de repetições com a propriedade AnimationIterationCount, neste caso, infinita, e a direção da animação com a propriedade AnimationDirection, que neste caso faz a animação se repetir de trás para frente ao chegar no fim. Como se pode notar, a animação é criada fora de um seletor, como um bloco de código independente que pode ser reutilizado. Podemos definir quantos quadros-chave forem necessários, indicando a porcentagem de tempo que eles demoram para iniciar.
Vários quadros podem ser declarados para um mesmo estado, separando-os por vírgula. Dessa maneira, podemos simplificar o exemplo anterior. Podemos reutilizar nossa animação quantas vezes necessário e configurá-la da maneira mais adequada a cada situação. Para se utilizar uma animação, é necessário declarar pelo menos duas propriedades, que são Animation Name e Animation Duration. Sem elas, a animação não terá efeito algum. A animação deste exemplo é dividida em 3 etapas, uma de acréscimo, uma pausa no meio e uma de decréscimo, dando uma sensação de batida do coração ao efeito de alerta. Aplicando a animação diretamente ao elemento
Sem nenhum seletor de pseudoclasse, fazemos com que o botão seja animado automaticamente ao renderizar a página. Atualize a página sempre que necessário se estiver visualizando no navegador. Podemos definir o estado da animação como em execução ou pausada. Essas propriedades são úteis principalmente quando utilizamos JavaScript para controlar a animação. Em vez de permitir a animação repetir-se infinitamente, podemos definir a quantidade de loops que ocorrerá. Neste caso, você deve substituir a linha do CSS que definiu a repetição como infinity. Podemos fazer com que a animação corra de trás para frente. Ou que alterne entre o início e o fim. Podemos definir curvas de animação utilizando a propriedade Animation Timing Function, e funciona exatamente como nas transições. Transformações em animações visam controlar elementos, como mudar de tamanho, fazê-los girar, etc. Neste exemplo, estamos aplicando à nossa animação um efeito de rotação em 180 graus e de ampliação em 150%. A duração de 3 segundos terá um efeito de chicote e se repetirá infinitamente.
Para ver essa animação em ação, acesse o link que aparece na tela.